Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha, os erros de Ramon Dias repercutem internamente. Eu posso garantir para vocês que não pegou bem, inclusive com o elenco de jogadores. O técnico está constantemente sendo avaliado e essa reta final de temporada ela vai ser definitiva se ele permanece ou não no comando do Corinthians. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. E vamos lá, turma, já se inscreveu no canal? É só o que eu peço pra você, você que tá aqui todos os dias, acompanha os meus vídeos, gosta do meu conteúdo, é só o que eu peço, inscrever-se. Pronto, assim que você abrir o YouTube vai recomendar meus vídeos pra você, vai ser muito mais fácil de você me encontrar e não custa absolutamente nada, você ajuda o canal a crescer aqui, beleza? Gente, vamos lá, vamos atualizar um pouquinho o que está acontecendo com o Corinthians, né? Data FIFA, aquela coisa toda, né? Todo mundo parando, né? Todo mundo parado e o Corinthians amargando ainda a posição, a situação dentro da zona do rebaixamento. Muito por conta do empate amargo, doído, dolorido, e eu tenho certeza que muitos corintianos ainda estão tentando digerir o que aconteceu na noite de sábado na Neoquímica Arena, porque por todas as circunstâncias possíveis, inadmissível o que aconteceu. E é curioso, eu vou trazer bastidores para vocês aqui sobre o pós, né, o que aconteceu no dia seguinte, mas é curioso que a arbitragem teve alguns problemas e eu vejo um ou outro torcedor falando do escanteio, né, que gerou o segundo gol do Inter, que é óbvio que é um erro escandaloso da arbitragem, que é óbvio que é um problema grave, sério e tudo mais, e que interferiu no resultado. Mas vejam que a maioria, pelo menos é um termômetro, tá? É uma sensação. A maioria não tem nem forças para reclamar disso, porque conscientemente esse torcedor pensa o seguinte: não podia ter tomado aquele gol. Independentemente da forma que ele aconteceu, não podia ter tomado aquele gol. Tem outros torcedores que apontam, né, o impedimento do Yuri Alberto, que, de novo, é uma linha mal traçada, é um gol, sabe, com uma dúvida, que gera uma dúvida, como gerou o gol impedido do Gabigol no Maracanã, na semi da Copa do Brasil. Sabe, a arbitragem da CBF, a linha do impedimento, que nunca é correta. Eu vejo alguns torcedores reclamando disso, mas a maioria está focada em outras coisas. Porque me parece muito claro que o Corinthians não venceu o jogo muito por conta da interferência do seu técnico. É que, claro, o jogo ele tem muitas variáveis, né? Então, se o árbitro acertasse naquele lance, não teria saído o gol. Se o Yuri não tivesse impedido, se o Rodrigo Garro tivesse feito o gol que o Rocher pegou, se o José Martínez, né, que recebe a bola do Memphis, tivesse, ao driblar o goleiro, chutado para o gol, não, mas aí ele passa para o Memphis passa, o jogador tira em cima da linha, depois na sequência chuta, sabe? Bom, aí a gente vai ficar aqui no si eternamente, né? O que ficou muito claro é que o técnico Ramon Dias ele foi muito incompetente, mais uma vez, né, para fazer a leitura correta do jogo, e as suas decisões elas interferiram diretamente naqueles 5 minutos finais da partida, quando ele recua o time, quando ele abre mão do jogo, quando ele abdica de jogar e traz o Inter para o seu campo. Isso ficou muito claro. Agora, o que poderia ser uma análise meramente do torcedor, que muitos, né, eu fiz a live depois do jogo, fiz vídeos aqui, muitos torcedores que estavam na Neoquímica Arena tiveram a mesmíssima sensação, inclusive uma sensação priori, né, que é uma sensação tipo antes de acontecer, uma sensação do tipo, caramba, por que ele está fazendo isso? Porque era óbvio que o que poderia acontecer, e era tão óbvio que acabou acontecendo. Poderia ser só uma análise deste jornalista que vos fala, como de outros tantos que analisaram dessa maneira, mas não, ela é uma análise interna também. O que eu quero dizer para vocês é que jogadores do elenco do Corinthians não concordaram com a decisão do Ramon. Não quero aqui trazer nenhum tipo de insubordinação, nenhum tipo de revolta, não é uma rebelião, não é que o elenco não está fechado com o Ramon, não é isso. Mas, assim, há uma inconformidade com recentes decisões do técnico, que eu aqui já cansei de elogiar por muitas medidas que ele tem tido no time. Não é fácil você receber reforços, grandes reforços, muitos jogadores para a mesma posição e você variar o elenco, você recuperar jogadores. Ele está resgatando, de certa forma, o Yuri Alberto, ou o Yuri por suas próprias pernas, né? Mas acho que até a mudança tática, né? O Yuri tem sido um cara que, pela dedicação dele, mas jogado um pouco mais de beirada, às vezes segundo atacante, atacando o espaço, o jogo do Yuri favoreceu, e isso é mérito dessa comissão técnica. Com o Mano ele não conseguia jogar, o Antônio ele resgata um pouquinho, depois ele cai de novo. A comissão técnica atual, ela fez com que o Yuri estivesse voltando a jogar. Então, assim, isso é um ponto, tá? Tem vários elogios a serem feitos, o Matheus Bidu, acho que também é uma reconstrução
reconstrução, né? Na ausência de um lateral afirmado, eles conseguiram recuperar o Bidu, especialmente quando adotam uma linha de 3 e aí favorece o jogo do Bidu, como favorece o do Mateuzinho. Tem medidas elogiadas nessa comissão técnica. Mas tem também algumas críticas que a gente precisa fazer, especialmente dos últimos jogos. Quando a coisa apertou, quando ele precisou tomar decisões na hora decisiva, a coisa não aconteceu. E não é só uma análise minha. Eu posso garantir para vocês que alguns jogadores do elenco não gostaram, especialmente dessas trocas que aconteceram nesse último jogo contra o Inter. Que todo mundo entendeu e percebeu o que ele fez, o que aconteceu. De que realmente, ao mudar daquela maneira, o Corinthians acabou entregando o resultado. O Corinthians acabou chamando o Inter para o seu campo. E muito por conta das decisões do técnico, o Corinthians acabou cedendo o empate. Eu ouvi de pessoas de dentro do elenco o seguinte: quando ele chegou, era só elogios. Os jogadores eles sentiram uma diferença muito grande, muito clara, quando o Ramon Dias e o Emiliano eles sucedem à comissão técnica do Antônio Oliveira. Em termos de conversa, em termos de preparação, em termos de maturidade, em termos de prontidão. Cara, eles olharam e falaram assim, caramba, vai dar bom. Isso antes dos reforços, tá? Posso garantir para vocês que assim, na chegada do Ramon, eles já perceberam que a coisa ia andar, ia engrenar. E realmente o trabalho teve uma constância interessante, teve uma evolução. O time começou a jogar melhor, há um padrão. Quando ele escalava 3 zagueiros ou 3 volantes, né? Quando ele mexeu, ele teve repertório. Quando ele mexeu no time várias vezes, os jogadores tinham confiança. Ou tem, né? Não dá para dizer que eles perderam a confiança, mas sempre tiveram confiança no trabalho do Ramon. Recentemente, há uma desconfiança. Há uma desconfiança por conta de algumas mexidas. Ninguém entendeu o que ele fez nesses dois últimos jogos. Os 2 meias e 2 volantes apenas contra o Flamengo no Maracanã, e aquele amasso que foi, e agora, recentemente, essas trocas estapafúrdias ali na reta final, com o time ganhando, mas por um placar mínimo, né, de 2-1, e acabou chamando o Inter, até pelas trocas que o Inter estava fazendo, e com isso o Inter chegou ao empate. Então, assim, não foi algo bem recebido por alguns jogadores, não vou citar todos aqui, né, mas por alguns jogadores do elenco. E também dizer para vocês que eu vejo muita gente, inclusive, nesse termômetro de rede social, pedindo fora Ramon. O Ramon não vai cair agora, né, por várias circunstâncias. E uma delas não é nem o fato dele estar nas semifinais das Copas. Não é nem isso. É o fato de que você mexer com toda essa estrutura nesse momento do Campeonato Brasileiro é muito arriscado. Porque, beleza, você pode trazer um técnico, e não sei qual, de verdade, assumiria agora nessa condição. Você pode trazer um técnico que, sei lá, o cara recupere o time e emende aí 3, 4 vitórias, o que é muito difícil, você fazer isso numa virada de trabalho. A tendência é o cara dar uma patinada no começo. Mas ok, você, sei lá, traz um técnico e com essa perspectiva. Ou você traz um treinador, você mexe completamente na estrutura, você causa uma ruptura tão grande que o time perde ainda mais confiança. Então, não haverá risco nesse momento, pelo menos nesse sentido. A diretoria não vai mudar agora, por várias circunstâncias, mas especialmente por isso. Não vai arriscar o trabalho. Tem as semifinais das Copas, tem, mas não é só isso. É o fato de, no Brasileirão, você tentar dar confiança ao Ramon, dar estabilidade ao elenco e mexer o menos possível. O Ramon está até um pouco, digamos assim, desconectado com o que está acontecendo, pelo menos no discurso. Talvez internamente ele tenha outra verve, outra vertente, outra postura, mas no discurso externo é preocupante o que ele tem dito. Não, estamos tranquilos, vamos sair dessa situação. A sensação que dá é que ele não está entendendo qual é a gravidade do problema. Então, assim, o Ramon, ele está tendo tranquilidade para trabalhar nesse momento, ele vai ter essa tranquilidade e ele vai ter que recuperar o Corinthians. Agora, para o ano que vem, bom, aí eu diria para vocês que a análise já começou. A avaliação do trabalho dele já começou. E é claro que isso vai ser definido só no final do ano ou quando as coisas se definirem, né? O Corinthians campeão, Corinthians eliminado, mas permanece na Série A, Corinthians campeão e 15º, 14º do Brasileiro.
É claro que o resultado vai balizar essa análise. Não dá para você imaginar, eu vi muitos comentários dizendo assim, poxa, você está sendo resultadista. Se tivesse vencido, o comentário seria outro. Mas é óbvio. E existe algo mais importante do que o resultado? Só que eu estou analisando o porquê chegou nesse resultado. Existe uma causa pelo qual se chegou a esse resultado. E ela é muito clara e óbvia, que teve a interferência do técnico. Então, se o Corinthians for campeão sei lá, e permanecer ali na 15ª colocação, significa que haverá uma recuperação. Inclusive no jeito de jogar, que já existiu. Só que essa recuperação no jeito de jogar, no desempenho, que é enaltecido pelo Ramon, não pode parar por aí. Tem que vir o resultado também. Porque o resultado é o que mais importa, é o soberano. Não adianta a gente chegar ao final do ano e falar assim, mas o Corinthians evoluiu, né? Não, mas hoje tem um padrão e vai disputar a Série B no ano que vem. Não adianta. Não adianta. O Corinthians precisa ficar na Série A. Então, essa melhora tática, técnica, que a gente vê no trabalho do Ramon, ela precisa estar somada, ela precisa estar acompanhada de uma permanência. E o título nem é o mais importante, mas se vier, melhor. Mas a permanência, especificamente a permanência. Isso pode indicar a manutenção do Ramon para o ano que vem? Isso pode, evidentemente. Mas assim, vai depender muito desses próximos jogos. Porque o Dias é o seguinte, o Ramon Dias vem sofrendo críticas internas no Corinthians. Há jogos que eles têm... Há tropeços, né, do Corinthians que eles têm colocado na conta do Ramon. O jogo contra o São Paulo, a gente falou muito da arbitragem, eu, você, jornalistas, enfim, né, torcedores, falamos muito do Ramon dentro da arbitragem, né, contra o São Paulo, que foi muito estranha. Mas teve gente que depois contra o São Paulo, mesmo com a arbitragem, olha o que eu vou falar, mesmo com a arbitragem causando naquele jogo, teve gente dentro do Corinthians, importante, que criticou para mim o trabalho do Ramon Dias, tá? Considerou ali uma bagunça o time, enfim, que ele errou na escalação. É sempre a mesma crítica. Contra o Flamengo, eu passei isso para vocês, tá? Contra o Flamengo, muita gente achou que ele errou. Eu juntei achou com errou, né? Ficou arrou. Muita gente achou que ele errou na escalação e nas substituições. E muita gente achou que ele errou e principalmente na escalação, tá? E hoje, com a derrota contra o Inter, a situação dele aperta mais um pouquinho. Não há intenção de demiti-lo. O Fabinho Soldado é quem segura o Ramon e ele sempre é contra as demissões. Mas há aliados do Augusto Melo que ficam soprando na orelha ali, ó. Vai, tira ele. Entendeu? E o Augusto Melo, eu preciso lembrar vocês que o Augusto Melo é o cara mais sem convicção da vida. O Augusto Melo. Vou contratar o Balotelli, vou desistir. Vou fazer o quê? Vou contratar o cara, vou desistir. Ele não tem convicção de nada. Então, assim, as pessoas que estão ali em volta dele têm muita influência em cima do Augusto. Até pela falta de influência dele, até pela falta de convicção dele, pela falta de personalidade. Agora, eu vou dar minha opinião daqui para frente, baseado em grupos que não gostam do Ramon e aqueles que defendem, como estou falando aqui, um deles é o Fabinho Soldado. Se ele perde para o Atlético Paranaense, depois da data FIFA, no dia 17, ele vai para o jogo contra o Flamengo precisando vencer. E se perder, eu acho que ele cai ali. Mas é tudo né? É uma opinião que eu estou dando. Por quê? Primeiro que o Corinthians tem tudo para ganhar no Atlético Paranaense, pô. Tem a data FIFA, vai ter o Memphis com mais qualidade física ainda, tecnicamente ele é absurdamente bom. O Atlético Paranaense é um freguesão nosso aí na Neoquímica Arena, tá? Então, assim,
Eu até acho, uma opinião mais radical minha, que se ele empatar com o Atlético Paranaense na Neoquímica Arena, ele vai com vida ou morte contra o Flamengo. Entendeu? Ele vai para vida ou morte contra o Flamengo. O problema é o substituto. Luiz Castro, numa final de temporada, eu acho que não vem. Eu vou falar algo para vocês por experiência. Se eles decidirem mandar embora o Ramon Dias, que não está sendo cogitado, tá, gente? Estou dando só uma opinião. Se eles decidirem demitir o Ramon Dias, sabe quem eu acho que eles vão atrás? Do Fábio Carille. Fábio Carille chegou a se acertar com o Corinthians. Fábio Carille está vivendo um clima horroroso no Santos. Só vai subir para a Série A porque o Santos conseguiu jogar a pior Série B da história. Não tem um time bom lá, Novo Horizontino, com todo respeito, Vila Nova, Bandeirante de Birigui, mais o que tem lá? Enfim, Taubaté, né? Olímpia, esses times do interior. Não é informação, tá? Eu acredito que eles teriam coragem de fazer isso, de buscar o Fábio Carille. Não acredito que entrariam no Cuca por conta do extracampo, toda aquela confusão que já deu. Renato Gaúcho também não resolveria o problema e sobraria o Tite. Só que o Tite hoje, dentro do Corinthians, tem aqueles que gostam e não gostam. Porque dentro da diretoria do Augusto Melo tem aqueles que acham que o Tite é muito ligado ao Andrés, ligado à antiga diretoria Renovação e Transparência. Então, eu vou dar minha opinião aqui agora. Opinião, eu não fico em cima do muro, hein? Eu acho que se o Ramon, por acaso, tropeçar nas próximas rodadas e eles demitirem o Ramon, é mais fácil vir o Carille do que o Tite. Salve, fiel, salve, nação corintiana. Continuando falando muito do Corinthians aqui com vocês. O Corinthians que empatou com o Internacional dentro de casa, se complicou ainda mais na tabela de classificação. Membros da diretoria pensam na demissão do técnico Ramon Dias, mas eu acho que é um erro nesse momento. E também parte da torcida também se virou contra o Ramon Dias, criticando muito o treinador, né? Ele e o seu filho Emiliano Dias. Corinthians que esteve muito próximo da vitória contra o Internacional, esteve na frente 2 vezes no placar, não conseguiu o resultado. Ramon Dias mexeu muito mal a equipe na parte final e isso deu brecha para o Internacional empatar a partida nos momentos finais e frustrando muito o torcedor corintiano, porque o Corinthians precisa desesperadamente destas vitórias, né, que vão vir, e precisava ganhar um jogo sábado do Internacional. Muito torcedor na bronca com o Ramon Dias, e eu pergunto para vocês demitiriam Ramon Dias, fiel? É momento para isso? No meu modo de ver, não, mas deixa o seu comentário aqui embaixo, o que você pensa sobre isso, porque se o Corinthians demitir o Ramon Dias, quem vai contratar? Para mim, o nome certo seria o Cuca, mas eu acho que a diretoria não vai trazer o Cuca nesse momento. Tem o Fábio Carille, que o Augusto Melo já tentou aí. E também aquele treinador lá, do Novo Horizontino, o Zanardi, né? O Corinthians ia contratar ele, também é outro que pode assumir, mas Deus me livre. Luiz Castro está lá na Arábia. Então, quem será que o Corinthians contrataria se demitisse o Ramon Dias? Tem alguém em mente? No meu modo de ver, o Cuca não deveria ter saído do Corinthians desde aquela vez que ele chegou. Tá bom, não fez um grande trabalho no Atlético Paranaense, talvez não tenha feito, mas para mim, dos técnicos que passaram pro Corinthians, Luxemburgo, Mano Menezes, talvez acho que o Cuca teria o melhor resultado se tivesse continuado no cargo, né? Mas esquecendo o passado e falando agora do presente, Ramon Dias é o técnico hoje, tem 2 partidas decisivas aí pela frente, contra o Atlético Paranaense e contra o Flamengo, que precisa conseguir o placar, precisa da vitória, porque só passando avança para a final da Copa do Brasil. Então é um caminho muito difícil aí para o Ramon Dias trilhar. O Corinthians precisa vencer o mais rápido possível, principalmente no Campeonato Brasileiro, e vai ser obrigado a vencer o Flamengo na Neoquímica Arena dia 20 pela Copa do Brasil.
Vocês acreditam que o Corinthians se salva do rebaixamento? Deixa aqui abaixo sua opinião nos comentários, tá bom? Muito obrigado pela audiência de vocês. Deus abençoe cada um nessa semana maravilhosa, tá bom? Muito obrigado mesmo. Tamo junto, um forte abraço e vai Corinthians!